Bem, eu sou o Marcelo Zuffo, sou professor da Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, formado em 88 aqui pela Poli, e eu estou há pelo menos 32 anos no exercício da minha profissão como pesquisador e professor da USP. A minha relação com a agência USP de Notícias, ela começa em 2001, quando nós tivemos uma grande realização aqui na Escola Politécnica, que foi a construção e a inauguração do primeiro centro avançado de realidade virtual na América Latina. Era um momento muito difícil de país, um momento de muita dificuldade econômica e um momento que não era possível se acreditar que o Brasil era capaz de fazer tecnologia e ciência de ponta. Foi muito legal, porque nós trabalhamos em equipe com a agência USP de Notícias e nós conseguimos uma grande repercussão. Passaram-se alguns dias, a matéria repercutiu nos Estados Unidos. Saiu uma nota no New York Times falando sobre esse feito da Universidade de São Paulo. Meu nome é Gregório Afonso Ademetes, eu sou professor associado de Química no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Recentemente a agência USP de Notícias divulgou nossas pesquisas sobre membranas de nanofiltração e esponja para tratamento de água, remoção de óleo em água. E essas reportagens da Érica Dias tiveram um impacto enorme. Um dia após a sua publicação já recebi vários telefonemas tanto de pessoas interessadas, como de empresas, como de outros meios de comunicação querendo saber mais sobre o assunto. E eu digo que foi um impulso muito grande para a divulgação do nosso trabalho e foi uma ferramenta extremamente eficiente para que a sociedade pudesse ver o que a gente faz aqui dentro, né? Certamente a reportagem que mais repercutiu foi das membranas de nanofiltração. Inclusive, até várias empresas nos procuraram justamente para tentar licenciar a tecnologia. E eu devo isso tudo à agência USP de Notícias, que fez um excelente trabalho, e parabenizo a todos os profissionais pelo ótimo nível do trabalho que realizam e pelos 20 anos da agência USP de Notícias. Meu nome é Marília Afonso Rabelo Busalaf, eu sou professora titular de Bioquímica e Cariologia do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. E eu tive várias pesquisas divulgadas pela agência USP de Notícias e a que teve mais repercussão foi a que falava sobre os princípios ativos do chá verde para combater a erosão dentária. Isso foi em 2009 e eu fui procurada por vários veículos de comunicação, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal daqui da cidade de Bauru, Correio Popular de Campinas, a revista da PCD. Além do que essa divulgação ajudou muito a nós ganharmos o Prêmio Saúde da revista Saúde, que foi no ano seguinte, em 2010, porque uma parte da votação para esse prêmio depende da votação popular. Então essa divulgação também ajudou muito nesse ponto. Eu gostaria então de parabenizar a agência USP de Notícias pelo seu excelente trabalho nesses 20 anos e desejar muito sucesso para os próximos anos. Em 18 de abril de 1995, a agência USP de Notícias iniciava as suas atividades na então Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade de São Paulo. Eu não gostava de ciências, eu só gostava de humanas. Daí eu vim pra agência e falei, ai caramba, eu fui fazer jornalismo e agora eu tenho que escrever sobre química, física. Mas na verdade eu descobri que essas matérias podem ser legais quando você não tem uma prova no fim de semestre. E eu comecei a gostar, assim, a me interessar por várias outras áreas. Uma coisa que eu acho interessante também é que aqui na agência acho que você aprende a ver o que é pauta, né? Você olha para uma pesquisa e fala, essa pesquisa rende, ou não, essa pesquisa não rende pauta. Inclusive eu já discuti uma vez uma leve discussão com o pesquisador, porque o que ele achava que era notícia, eu falava, não, isso é interessante, mas não é notícia. Porque você chegava aqui mais ou menos
meio criança ainda de tudo, para mim foi meu terceiro estágio, mas não é que eu tinha grande experiência, porque os outros também eu tava aprendendo tudo, né, beabá e tal. E aí você chegava aqui, todo dia tinha que disparar aquele boletim religiosamente no fim do dia, porque já tinha a recepção esperando a Agência Estado receber, então tinha que enviar para a Agência Estado. Aí ficava eu e a Valéria no fim do dia pra gente disparar. Aí quando disparava dava aquela tranquilizada, né? Aí tinha dia que as notas estavam mais pesadas pra fazer, tinha mais coisa. Que o ambiente era muito bom. Depois na vida profissional, onde que você encontra isso, né? Tipo, eu não achei mais daquele jeito que a gente tinha. A partir daquele momento, um editor e 2 repórteres teriam como missão divulgar informações científicas para além dos muros da universidade. Os boletins eram enviados a alguns órgãos de imprensa apenas uma vez por semana. Mas a partir de agosto daquele ano de 1995, a periodicidade passou a 3 edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras. Naquele mesmo ano, com a internet recém-chegada à USP, a agência inaugurou o seu primeiro website. Eu sou o professor Hernani José Xavier Costa, do Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Todas as pesquisas divulgadas pela Agência USP de Notícias, a que mais se destacou, tanto na academia quanto na sociedade, foi o equipamento que é utilizado para controlar e melhorar a qualidade de alimentos usando o campo magnético. Este equipamento, que carinhosamente apelidamos de magnetofreezer, foi desenvolvido no LAFAC, o Laboratório de Física Aplicada e Computacional, e teve muita procura, inclusive, para algumas empresas do setor privado. Por tudo isso, eu gostaria, então, de parabenizar a Agência USP de Notícia pelo seu trabalho, pelos seus 20 anos. Eu sou o Mário Scheffer, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e desenvolvo estudos sobre o sistema de saúde brasileiro, sobre o SUS e também os planos de saúde privados e também coordeno pesquisas sobre a profissão médica, sobre o exercício da medicina. Em várias ocasiões, a Agência USP de Notícia divulgou a nossa produção acadêmica. Eu destacaria os nossos estudos sobre a demografia médica no Brasil, sobre a distribuição, a desigualdade, né, na concentração de médicos no país. Então, a partir, né, de pautas elaboradas, né, e de produção de textos jornalísticos, fez com que as nossas pesquisas chegassem aos meios de comunicação e, com isso, né, a muitos leitores e a toda a sociedade. Então, acho que esse é o papel, né, da agência, de tirar a produção acadêmica dos 4 muros da universidade e aproximar essa nossa produção, aproximar a ciência dos meios de comunicação e da sociedade. Parabéns à Agência USP de Notícias pelos seus 20 anos dedicados à difusão científica e continue exercendo esse papel de democratizar a produção acadêmica e também despertar uma consciência sobre a importância da produção científica. Meu nome é Miguel Danai, eu sou doutoranda aqui pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e em 2012 eu defendi o mestrado aqui também na Faculdade de Educação. E o estudo era sobre histórias de vida de professoras negras de educação infantil da rede municipal. E aí, logo depois que eu defendi o mestrado, eu recebi um convite para fazer uma matéria na Agência USP. E aí, depois que essa matéria foi veiculada, eu recebi vários convites para participar de algumas atividades, para participar de entrevistas ao vivo, dar depoimentos em portais de educação, em revistas de educação. A pesquisa ganhou uma boa repercussão depois que a Agência USP veiculou. Eu acho que são 20 anos aí fazendo um ótimo trabalho de divulgação científica. Parabéns, Agência USP, pelos 20 anos. Em 1997, a Agência USP abriu espaço para os estudantes da ECA estagiarem na redação e, assim, terem um contato mais direto com a notícia da pesquisa científica. A
a nossa sexta-feira aqui a gente discutia jornalismo, mas não era uma discussão acadêmica, era coisas das mais simples possível. Por exemplo, se o texto estava era fácil entender o texto que você escrevia, porque às vezes você conversava com o pesquisador e às vezes você adotava um termo técnico e a gente criava um vício de linguagem até, né? E a gente tinha que lembrar que a gente escrevia para qualquer pessoa ler. E todo mundo se respeitava. E o que a Simone falou é legal. Todo mundo se ajudava e todo mundo vibrava com o sucesso do outro. Era legal, a gente se unia, e quando alguém, entre aspas, se destacava, a gente sabia que aquilo era uma coisa muito importante para a pessoa e para a gente também. E ele terminava a conversa dizendo assim: a agência ainda não teve a sua grande matéria. E aquilo no começo não fazia muito sentido para mim. O que será que ele quer dizer, né? E aí com o tempo eu fui percebendo o que ele queria. Ele queria que a gente achasse o melhor do que tem aqui dentro. Então ele estimulava a gente a vai atrás, vai atrás. E para mim a coisa que me deu mais satisfação, que eu carrego com muito orgulho, foi ter feito uma matéria sobre a invisibilidade social dos garis. Aí eu li o título da matéria, no caso do mestrado do Fernando, né, que era sobre os garis. Isso aqui é legal. Meu nome é Fernando Braga, eu sou ex-aluno USP de Psicologia, concluí lá a graduação, o mestrado e o doutorado. E desde a iniciação científica eu trabalhei como gari 2 vezes por semana para estudar os fenômenos da humilhação social e da invisibilidade pública. Então, enquanto cursava psicologia e depois o mestrado e doutorado em psicologia social, eu me empenhei nessa função. No final de 2003, eu fui entrevistado pelo repórter Marcelo Gutierrez, da agência USP de Notícias, e de lá para cá eu não tive mais paz. Então, órgãos de imprensa de toda a grandeza, de toda a natureza, jornal, rádio, revista, televisões do Brasil inteiro, universidades, enfim, palestras no mundo corporativo. E graças à divulgação que a agência USP fez sobre essa pesquisa com os trabalhadores garis, eles têm falado pelo Brasil inteiro, eu falo também em nome deles. Essa pesquisa virou livro, foi divulgado em grandes órgãos de imprensa, esse livro foi adotado em outras universidades. A agência USP merece os parabéns pelos seus 20 anos. Sou professora Maria Luísa Tucci Carneiro, do Departamento de História, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e coordeno o Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, junto ao Departamento de História. Ao longo desses anos, desde 2002, venho sendo acompanhada pela Agência de Notícias USP e principalmente através da jornalista Valéria Dias. Nossos projetos, dentre eles o PROIN, que é um projeto integrado do Arquivo do Estado com a Universidade de São Paulo, tivemos várias notícias sobre os projetos ali desenvolvidos em pesquisas junto ao Fundo DOPS. Depois disso, através do projeto ArcShoah, que se dedica a entrevistar sobreviventes do Holocausto, tivemos também várias divulgações e retornos interessantes com contatos sobre a história de vida de sobreviventes e também de agências internacionais. Meu nome é Nereida Quilza da Costa Lima. Eu sou professora associada da Divisão de Clínica Médica Geral e Geriatria do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A agência USP de Notícias tem divulgado várias pesquisas do nosso grupo, entre elas pesquisas que associaram o aumento da pressão arterial nos pacientes com fragilidade maior, os efeitos benéficos do exercício para a queda da pressão arterial, e a pesquisa que teve uma divulgação mais ampla foi sobre a preferência pelo sal por pessoas idosas e não idosas, com pressão alta e sem pressão alta. Essa pesquisa ela foi amplamente divulgada e a partir desse trabalho da agência USP de Notícias, a minha aluna Patrícia Vilela, que fez o doutorado com esse trabalho, ela pôde apresentar o trabalho na CBN, pôde apresentar na Globo News, no Jornal Hoje. Então foi amplamente divulgada, inclusive pela mídia norte-americana. Eu queria então agradecer
e parabenizar a Agência USP de Notícias por esse trabalho de divulgar a pesquisa na nossa universidade. Uma nova remodelação do site veio atender o maior dinamismo da mídia. Já havia espaço para a produção de vídeos e matérias especiais. 2 dessas matérias foram premiadas em concursos de jornalismo. Em 2011, a jornalista Glenda Almeida, na época estagiária, se inscreveu no prêmio SAI Brasil de Jornalismo e foi vencedora na categoria Destaque com a matéria Brasil vence competições de aerodesign. Já a repórter Valéria Dias, em 2012, foi a vencedora do 2º prêmio Microcamp de Jornalismo, na categoria Internet. A reportagem premiada foi Da Geração de Renda à Inclusão Digital, Alternativas para o Lixo Eletrônico. A primeira vez que eu me senti uma repórter de verdade foi trabalhando na agência USP. E uma das coisas que eu mais me orgulhava era apresentar para os meus entrevistados o papel da agência USP de Notícias, o fundamento dela, que era justamente levar as pesquisas da Universidade de São Paulo para fora dos muros da universidade. Explicar em uma linguagem clara, acessível, o que todos aqueles pesquisadores de várias áreas do conhecimento estavam fazendo ali e por que eles estavam ali. Uma coisa muito legal que eu nunca vou esquecer foi que eu fui a primeira premiada da agência e isso, enfim, é uma marca para a minha vida toda. E eu nem esperava, foi quando o editor-chefe estava de férias, em janeiro, eu podia estar no Rio, pegando uma praia ensolarada, mas eu estava em São Paulo trabalhando. Eu fiz uma entrevista com alunos da engenharia, super envolvidos com aeromodelismo e me inscrevi no prêmio, assim, sem meu chefe saber, quase sem ninguém saber, eu nem sabia se eu estava fazendo a coisa certa. Só que deu certo e essa experiência de verão, que não era nada parecida com praia, rendeu o primeiro prêmio da agência USP de Notícias e, enfim, quando eu ainda não tinha nenhum diploma na mão. Isso foi muito bom e eu quero guardar para sempre. Meu nome é Tereza Cristina Mello de Brito Carvalho. Eu sou professora do Departamento de Engenharia de Computação da Escola Politécnica e coordeno o Laboratório de Sustentabilidade do Departamento de Engenharia de Computação da Escola Politécnica. Eu tenho trabalhado com a agência USP desde 2006, enquanto era diretora do Centro de Computação da USP. Lá no Centro de Computação tivemos a oportunidade de divulgar os trabalhos de sustentabilidade. O primeiro trabalho de sustentabilidade divulgado foi a da coleta de resíduos eletroeletrônicos, que aconteceu 5 de junho de 2008. A importância de tudo isso vem do fato de que sustentabilidade é um tema bastante disseminado na mídia, contudo, existe a necessidade de divulgar a prática de ser sustentável, a prática sustentável. Então, por exemplo, eu tenho um resíduo eletroeletrônico, tenho um computador que eu não uso mais. Onde que eu mando? O que eu faço com aquilo? Então, através da agência USP, as pessoas puderam ver que a USP tinha um canal de receber esses computadores. Da mesma maneira, eu tenho uma escola pública, eu sou diretora de uma escola pública, eu estou precisando de computador. Aqui, no CEDIR, nós produzíamos ou consertávamos computadores antigos que poderia ser emprestado para escolas públicas e outras comunidades carentes. Foi também através da agência USP que pudemos divulgar essa prática, esse novo procedimento da USP em relação aos computadores usados e que não eram mais empregados pela universidade. Além desses trabalhos voltados com sustentabilidade e resíduos sólidos, a agência USP tem nos ajudado a divulgar todas as nossas atividades de pesquisa. Então, tanto no que diz respeito à eficiência energética, também mais na área de segurança de informação, que é desenvolvido pelo LARC, enfim. Porque eu acredito que a universidade
tem um papel de disseminar boas práticas, não apenas para os alunos e funcionários e professores que estão aqui, mas para a sociedade em geral. E a Agência USP tem propiciado isso. Então, fico muito orgulhosa de ter uma agência com esse poder de ação como nós temos aqui na USP. Como a matemática ajuda nas ciências sociais? Como a matemática pode ser aplicada nas ciências sociais? Eu falei, excelente, vai dar uma matéria muito legal. Quando eu cheguei pro cara, o cara da economia, ele começou a falar nome de filósofo e uma teoria complicada. Eu falei com ele, falou, cara, fala mais simples, porque é para um público leigo, eu no caso também não estou entendendo. E ele tentava explicar e era um treco complicado, muito complicado. E aí deu um trabalheira para fechar essa matéria, porque... E um título era legal, né? Eu acho que o contrário do que você falou, né? E foi isso. Ele falou, não use gravador, tenta. E eu tentei e deu, né? Era uma pesquisadora do interior, né? Não tinha como. E como é que você se sentiu largando o gravador? Eu morri de medo. Não, deu para fazer. Depois eu mandei para ela e ela aprovou, ok, né? Eu falei, se ela aprovou o que ela disse, né? Tá ok. Mas dá um medo bastante, assim, né? Meu nome é professora Jocelyn Mastrota Salgados, sou professora titular do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, e a nossa unidade é a ESALC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Nas pesquisas publicadas pela agência USP, nós escolhemos a Roman, que é uma aliada na prevenção e na redução da doença de Alzheimer. Por que isso? Isso porque ela contém alguns compostos bioativos que possivelmente eles poderão manter a memória, principalmente a memória recente, aquilo que aconteceu ontem, hoje, que é fortemente afetada pela doença de Alzheimer. Logo depois que foi divulgada, foi expressiva a repercussão. Nós recebíamos toda a imprensa escrita, eletrônica, falada, jornais, né, revistas nos procuravam para entrevista. E no final do ano em que foi publicada pela agência USP, ela foi publicada também em mais de 1000 sites, da UOL, da Folha de São Paulo, do Conselho Regional de Química e em diversas universidades. Então, por conta de tudo isso, mais uma vez, eu queria parabenizar a agência USP por esses 20 anos de sucesso, por esse trabalho de valor inestimável na divulgação das pesquisas desenvolvidas aqui por nossos pesquisadores. Meu nome é Juliano Fiorelli, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, do campus da USP de Pirassununga. A pesquisa que nós desenvolvemos e que teve uma repercussão significativa após a divulgação pela agência USP de Notícias consistiu no estudo e desenvolvimento de embalagens biodegradáveis com uso de resíduos do setor agroindustrial como matéria-prima. De maneira sintética, né, essa pesquisa foi desenvolvida nos anos de 2012 e 2013 e envolveu o projeto e a produção de embalagens utilizando bagaço de cana-de-açúcar, entre outros subprodutos da agroindústria. A repercussão do projeto foi bastante significativa no âmbito regional e nacional. Nós fomos procurados por diversas empresas que possuem resíduos e gostariam de dar um destino para esses subprodutos, ou por então empresas que gostariam de adquirir embalagens com esse viés de sustentabilidade e um viés mais não convencional do que temos hoje no mercado. Gostaria de parabenizar a agência USP pelos seus 20 anos de existência e pela divulgação das pesquisas desenvolvidas dentro da Universidade de São Paulo. Meu nome é Odemir Bruno, sou docente e pesquisador aqui no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo.
Muitas de nossas pesquisas foram divulgadas na Agência USP de Notícias, entre elas Projeto Olho Virtual, Sistema de Visão Computacional detecta falta de nutrientes em plantações e USP é destaque internacional na identificação de plantas. Entre as pesquisas divulgadas, uma merece um destaque especial, foi a criptografia caótica. Nesta matéria, nós apresentamos uma pesquisa na qual nós utilizamos a teoria do caos para tornar os computadores mais seguros. Além da divulgação científica, esta matéria teve outros desdobramentos. Ela fez com que outros pesquisadores entrassem em contato à procura de colaboração. Ela fez com que estudantes nos procurassem para desenvolver sua pós-graduação aqui na Universidade de São Paulo e também que empresas manifestassem seu interesse na transferência de tecnologia. Parabéns, Agência USP de Notícias, pelos 20 anos de sucesso. Em 2001, a agência remodelou seu site. No ano seguinte, a redação publicou o seu Boletim 1000. E em 2005, para comemorar 10 anos de existência, foi lançado o CD-ROM 10 anos de Agência USP de Notícias. Aqui vocês não são estagiários, vocês são repórteres. Exatamente. Eu sempre fiz questão disso. Sim, mas isso foi muito importante para entender que a gente podia ir até os nossos limites. Né? Também acho que virou meio que um consenso, até porque é o estilo dele, né? E no final das contas ganhava muito tempo, né? Uma das coisas que ele falava é que assim, pô, você fica ouvindo o negócio e você ouve 10 vezes os mesmos 10 segundos. Então uma matéria que você ia escrever em 1 hora, você escrevia em 3, 4, você ficava... Porque você queria ficar voltando para pegar exato o que tinha falado, isso aqui. E no fundo, né, assim, às vezes até a pessoa fala errado, né? Uma concordância errada, um plural você fica mal na dúvida, colocado. Coloca ou não coloco, né? Então o que adianta ser essa fidelidade absoluta, né? Com relação ao que a maneira que a pessoa falou. O que importa é o que ela falou, o conteúdo, né? Então, cara, isso você sabe, né? É um tratamento um pouco diferente e tal, né? Até eles são mais abertos, às vezes, por estarem... Você está falando da USP, mesmo eu lembro sempre que quando você passava o e-mail que era da USP, eles já relaxavam um pouco e tal, não estavam com medo de abrir isso para quem não podia, né? Então... eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu sou a professora Inar Castro, trabalho no Laboratório de Desenvolvimento de Alimentos Funcionais da Faculdade de Farmácia, aqui da USP Campus São Paulo. Em 2013, nós divulgamos os resultados de um trabalho realizado com vinhos, um trabalho inédito. Fizemos essa divulgação através da Agência USP de Notícias. A repercussão foi bastante grande, resultou em várias entrevistas e uma matéria extensa publicada por uma revista. E através da Agência USP de Notícias, nós conseguimos esse resultado. A matéria sobre os vinhos acabou tendo uma repercussão bastante grande. Foi divulgada através de entrevistas em rádio, publicação de matérias em revistas não acadêmicas e despertou interesse da população, de vários grupos que entraram em contato conosco buscando mais informações. Aproveito a oportunidade para agradecer o excelente trabalho que tem sido feito pela agência e espero que a agência continue trabalhando com o mesmo empenho nos próximos anos. Parabéns pelos 20 anos. Meu nome é Renato Nogueira Lobo, eu sou mestrado da IASH, da Zona Leste, USP Leste. Desenvolvi um trabalho utilizando pelo de poodle na substituição da lã do carneiro. Quando eu fui procurado pela agência USP de Notícia, né, eu imaginava que nós fôssemos fazer algo, veicular o meu trabalho na comunidade da USP. Para minha surpresa, passados uns 10 dias,
fui procurado por um veículo televisivo que me convidou para dar uma entrevista sobre o meu trabalho. A partir desse momento, a coisa explodiu, eu passei a dar várias entrevistas em rádio, tanto da cidade de São Paulo, como do estado de São Paulo, como de fora do estado de São Paulo. Dei entrevista em todas as televisões de São Paulo, falei para o jornal Folha de São Paulo, para o Estadão, para Isto É, para Veja, Visão. Nesse momento, nos 20 anos da Agência USP de Notícia, eu só tenho que agradecer a tudo que a Agência USP fez por mim e que faz por todos os estudantes e pesquisadores da USP. O meu grande desafio, assim, tipo, eu comigo mesma, dentro da agência, porque assim, eu sempre quis tornar o direito mais próximo da sociedade, né? E eu, pelo fato de eu entender o que estava sendo falado, ficava ainda mais complicado, porque aí eu não conseguia enxergar efetivamente o que é que o leitor poderia não entender. Meu nome é Homer Savastano Júnior, sou professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Departamento de Engenharia de Biosistemas, Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga. Eu trabalho com compósitos à base de cimentos, com reforço de fibras naturais, com fibras vegetais. E tive projetos que foram divulgados pela agência USP de Notícias nessa área. Um desses projetos que desenvolveu novas tecnologias para a produção desses fibrocimentos foi bastante veiculado pela agência. Uma outra pesquisa conduzida por uma aluna de mestrado, desenvolvemos uma polpa de celulose, dessas que se utiliza para a produção de papel, por exemplo, mas só que nesse caso ela foi feita a partir do bambu e para reforço dessas matrizes de cimento, como eu havia comentado. Esse trabalho também foi veiculado e chamou a atenção de um grupo, de uma empresa, na verdade, dedicada a materiais não convencionais da Costa Rica, ou seja, da América Central. Obrigado para a agência USP de Notícias pelo trabalho que tem realizado, que leva as nossas pesquisas para serem talvez mais bem entendidas pela comunidade, pela sociedade como um todo. Muito obrigado.